Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Este é o nosso canal de teologia. Este canal ele é destinado àquelas pessoas que têm interesse em aprender mais sobre a teologia. Nós estamos numa série de estudos sobre método e metodologia. E dentro desses estudos nós já falamos sobre a crise do movimento montanista, falamos sobre a conversão ou pseudo-conversão de Constantino, também falamos sobre a escolástica, que foi a aula do vídeo anterior, e hoje nós vamos falar sobre a filosofia de Aristóteles e a influência dela dentro da teologia. O nosso texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Então, como já foi dito, hoje nós vamos falar sobre a influência dessa filosofia aristotélica dentro da teologia cristã. E como que isso reforça a necessidade de se fazer uma teologia com método. Bom, então vamos à nossa aula de hoje. Aristóteles e a sua filosofia. Então, quem foi Aristóteles? Aristóteles ele viveu no século IV a.C., ele foi discípulo de Platão e ele foi mestre de Alexandre o Grande. E Aristóteles ele se destacou pela lógica, pela observação da natureza e pela busca das causas. Então, a lógica, o que é isso? É como aprender direito, sem se confundir. É como tentar montar um quebra-cabeça, encaixando as peças corretas e na ordem certa. Então, imagine assim, imagine alguém que diz: todos os seres humanos são mortais. Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é mortal. Nós chamamos essa construção de palavras de silogismo. E essa é uma explicação clara e simples do que é um silogismo. Usando o exemplo clássico de Aristóteles sobre Sócrates, o silogismo é um tipo de raciocínio lógico que parte de duas premissas verdadeiras para se chegar a uma conclusão verdadeira. É uma ferramenta fundamental da lógica para organizar pensamentos e garantir conclusões corretas. Bom, pela observação da natureza. Então, nós já vimos o primeiro ponto, que é pela lógica, que Aristóteles ele montava o pensamento dele, o conhecimento dele, né? Agora nós vamos ver pela observação da natureza. Ele olhava para o mundo, para as plantas, para todas as coisas criadas, para os animais, para as estrelas, e ele tentava entender como que tudo funcionava. Por exemplo, por que o céu é azul, né? E Aristóteles, a filosofia dele também se destacava pela busca das causas. Então ele queria saber o porquê das coisas, né? Ele não se contentava só em ver que algo acontece, mas ele perguntava qual que é a razão disso, né? Por exemplo, não basta ver que chove. Para Aristóteles, ele queria ver por que a chuva ela caía do céu, né? Em resumo, Aristóteles ele não se contentou só em ver, mas ele queria entender a razão. Ele queria pensar com clareza, ele queria observar com atenção e descobrir os motivos escondidos por trás de tudo aquilo que ele via. E esse jeito de estudar ajudou muito a teologia, porque veio mostrar que a fé também pode ser organizada com método e com razão. Lembrando que esta é uma aula dentro da nossa série de aulas sobre método e metodologia e como se fazer uma teologia com método, sobre a importância de se fazer uma teologia com método. Bom, na Idade Média,
os teólogos começaram a usar as ideias de Aristóteles para poder organizar melhor a fé cristã. Eles queriam então unir a fé com a razão. E esse jeito de estudar, ele ficou conhecido como escolástica, que foi a nossa matéria do estudo do vídeo anterior. A escolástica, ela foi uma tentativa de explicar a fé de forma clara e racional. A escolástica, ela foi um modo de estudar que surgiu na Idade Média, principalmente entre os séculos 11 e 14. A palavra é escola. Se pronuncia bem assim, sem o E. S-C-H-O-L-A, que significa escola em latim. Então, os escolásticos, quem que eram eles? Eles eram estudiosos das escolas e universidades medievais. Mas ela não era só uma escola específica. Ela tinha também um modo específico para se pensar, né? Então, essa escola, ela funcionava assim: uma pergunta, um argumento contra, um argumento a favor e uma resposta organizada. Por isso que os textos escolásticos, quando nós pegamos textos daquela época para poder estudar, eles se parecem muito com debates, né? Quando os escritos de Aristóteles eles chegaram no Ocidente medieval, esses escritos eles foram preservados por estudantes árabes. E eles chegaram no Ocidente medieval, os teólogos eles ficaram impressionados por essa maneira de pensar de Aristóteles, né? Porque esse pensamento de Aristóteles, ele parecia uma poderosa ferramenta para poder organizar as ideias. Então, os teólogos eles começaram a usar Aristóteles como um instrumento filosófico para poder fazer o quê? Explicar a teologia cristã. Então, o que é a escolástica? A escolástica, ela foi essa maneira de refletir a fé, para poder expandir a palavra de Deus de forma correta. Eles não queriam trocar a Bíblia por Aristóteles, não é nada disso. Eles queriam usar essa filosofia aristotélica como uma ferramenta racional. O maior nome da escolástica é Tomás de Aquino. E na aula anterior nós falamos sobre ele e também falamos sobre Tomás de Aquino e sobre o pensamento de Tomás de Aquino na nossa aula sobre introdução à teologia. Tem vídeo aqui no canal. Então, o maior nome da escolástica foi Tomás de Aquino. Ele pegou conceitos de Aristóteles e ele usou para construir argumentos teológicos. E um exemplo que eu coloquei aqui, eu também usei ele no nosso vídeo sobre a introdução à teologia, né? E tem um pensamento que a gente encontra na Suma Teológica de Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino ele diz assim: tudo que se move é movido por algo. Então deve existir um primeiro motor que iniciou tudo, sem ser movido por outro, E este motor é Deus. Este primeiro motor que não é movido por nada, mas que move todos os outros é Deus. Este é o pensamento de Tomás de Aquino. É o que ele desenvolveu na Suma Teológica, né? Então, daí a gente vê como que esse pensamento filosófico de Aristóteles, ele influenciou os teólogos da Idade Média. Principais conceitos de Aristóteles. Vamos falar mais sobre Aristóteles e o pensamento dele. 4 causas: material, formal, eficiente e final. Então, material.
que significa? Do que é feito. Exemplo, uma cadeira de madeira, formal. A forma dessa cadeira, ou a forma desse desenho, né? O formato da cadeira. Eficiente, quem fez? Ou o que causou? Então, o carpinteiro a fez, o carpinteiro a construiu. Final, para que serve? Para se sentar. Então, é como perguntar do que é, qual a forma, quem fez, com que finalidade. Um outro pensamento de Aristóteles é sobre ato e potência. Então, Aristóteles ele dizia que tudo está em movimento entre o que é e o que pode vir a ser. Potência é aquilo que algo pode se tornar. Ato é quando essa possibilidade se realiza. Por exemplo, uma semente que se transforma em uma árvore, né? Então, ela tem a potência de virar uma árvore. Quando cresce, quando essa semente se desenvolve e cresce, ela está em ato. Tudo na vida está em movimento, para Aristóteles. Então, o que já é e o que ainda pode vir a ser. E Aristóteles também ele tinha um pensamento muito interessante sobre a ética da felicidade, que é a eudaimonia ou eudaimonia, eu acho que é o correto, que é o fim da vida é a felicidade. É o fim da vida no sentido de a felicidade, a finalidade última do homem ou do ser humano é alcançar a eudaimonia ou eudaimonia, né? Que é essa felicidade que Aristóteles ele fala. Então, Aristóteles, ele acreditava que o objetivo final da vida é a felicidade. Mas não é só sentir alegria, não é a felicidade nesse sentido, mas é a felicidade no sentido de viver bem, viver com virtude, fazendo o que é certo. Para Aristóteles, ser feliz é realizar plenamente o que fomos ou o que somos chamados para executar ou para ser. Assim, Aristóteles ensinava que para entender o mundo, nós precisamos olhar para as causas, perceber o movimento entre o que pode ser e o que já é, e lembrar que o fim da vida é buscar a verdadeira felicidade. Tudo isso que a gente vê em Aristóteles, as 4 causas, o ato, a potência e até a ideia de fim da vida ou finalidade máxima do ser humano, que é a felicidade, mostra que pensar com método ajuda a organizar o pensamento. Na teologia isso é fundamental, né? Sem método a fé pode virar confusão ou opinião solta. É o grande pensamento de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele dizia que sem razão você não pode compreender a fé. Você precisa de razão para poder compreender a fé. Então, com método, nós conseguimos explicar melhor, né? Entender mais profundamente e mostrar que a fé não é contra a razão, mas pode caminhar junto com a razão, com ela. Por isso, fazer teologia com método é importante e nos ajuda a estudar Deus de forma clara, organizada, responsável, sem perder a simplicidade da fé. Qual foi a influência disso tudo na teologia? Bom, na Idade Média, os teólogos como Tomás de Aquino, que já foi citado aqui, eles usaram a filosofia de Aristóteles para organizar a teologia cristã. Então, eles usaram a lógica. A lógica ela ajudou a estruturar argumentos e responder críticas contra o cristianismo. A metafísica de Aristóteles, ela foi para explicar Deus como ato puro, foi usada para explicar Deus como ato puro, sem mudança ou potencialidade. A ideia de causa final de Aristóteles foi usada para mostrar que o ser humano, qual é a causa final do ser humano? O ser humano ele existe para dar glória em Cristo, em Deus,
Vou falar novamente. A ideia de causa final de Aristóteles foi usada na teologia para mostrar que o ser humano existe para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém? Exemplos bíblicos para poder corroborar esse pensamento aristotélico dentro da teologia. Colossenses 1,16 diz assim: tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso é a causa final. Não é? Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso é ato puro. É metafísica de Aristóteles. Romanos 1:20. As coisas invisíveis de Deus se entendem pelas coisas que foram criadas. Isso é observação da natureza. E 1 Pedro 3,15, estais sempre preparado para responder. É a necessidade de método na teologia. Então, para se fazer teologia, a necessidade de comprovar com um método racional bem estruturado. Uma aplicação. A filosofia ela pode enriquecer a teologia, ajudando-nos a pensar e a dialogar com o mundo. Mas ela é apenas uma ferramenta. Se a razão humana ocupar o lugar da revelação de Deus, nós corremos o risco de perder o foco do Evangelho. Portanto, nós usamos a filosofia apenas como um apoio, mas mantemos Cristo como centro. Conclusão. A história da teologia mostra que a igreja sempre precisou equilibrar revelação divina, razão humana e contexto histórico. A fé deve permanecer centrada em Cristo e nas Escrituras, mesmo diante de pressões políticas, culturais e filosóficas. Judas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: batalhai pela fé que uma vez foi dada aos santos. Uma reflexão final para as nossas vidas. Assim sendo, nós podemos dizer que Aristóteles, como instrumento de Deus, nos ofereceu ferramentas de raciocínio. O método organiza, mas a revelação de Deus nos transforma. Fazer teologia com método é garantir que a nossa fé seja compreendida e defendida em qualquer tempo. Amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigada para você que esteve comigo até agora. Né? E para encerrar, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, faça um comentário, porque isso ajuda o canal a se movimentar. E até o próximo vídeo. Deus o abençoe. Amém.